Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica de Fragmentado, lançado em 2016, dirigido por M. Night Shyamalan e protagonizado por James McAvoy. Lembrando que a análise contém spoilers. Fragmentado é um filme excelente, divertido, tenso e, na minha opinião, um dos melhores de Shyamalan. Todavia, é necessário refletir sobre ele com responsabilidade, porque seu visionário diretor decidiu extrapolar as definições técnicas do chamado transtorno dissociativo de identidade. Isso porque no final do filme descobrimos que ele se passa em um universo em que pessoas possuem superpoderes e é parte da trilogia composta por Corpo Fechado de 2000 e Vidro de 2019. Isso quer dizer que algumas falas da personagem doutora Karen Fletcher, a psiquiatra especialista no transtorno, só fazem sentido naquele universo de pessoas com superpoderes. Então nessa análise eu resolvi separar o que é fato do que é ficção em relação ao filme. Indivíduos com transtorno dissociativo de identidade possuem múltiplas identidades. Verdadeiro. É verdade que portadores desse transtorno podem apresentar diversas identidades distintas e únicas, assim como o personagem Kevin Crumb, que possui 23 personalidades durante quase todo o filme. Segundo o DSM-5, o TDI é a ruptura de identidade caracterizada pela presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos, descrita em algumas culturas como uma experiência de possessão. Fragmentado foi baseado em um caso real, verdadeiro. Em uma entrevista, Shyamalan revelou que se baseou em um romance de não-ficção sobre o caso de Billy Milligan, um sujeito que possuía 24 personalidades, sendo algumas delas criminosas. Além de assalto à mão armada, Milligan estuprou 3 mulheres no campus da Universidade Estadual de Ohio. Depois de ser capturado, seus advogados alegaram que ele sofria do transtorno dissociativo de identidade e conseguiu uma pena considerada branda para seus crimes hediondos, ou seja, passar o resto da vida internado em hospitais psiquiátricos. Posteriormente, Milligan também foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele faleceu em 2014 de câncer. Indivíduos com transtorno dissociativo de identidade geralmente possuem identidades criminosas ou violentas. Mito. Apesar de Kevin Crumb ter sido baseado na história real de um criminoso que possuía o transtorno, esse criminoso é a exceção, não a regra. Não há nenhum critério diagnóstico no DSM-5 que indique que portadores desse transtorno ofereçam risco à sociedade. Na verdade, é mais provável que eles se machuquem do que machuquem os outros. Segundo o DSM-5, cerca de 70% dos portadores do transtorno dissociativo de identidade já tentaram tirar a própria vida. Como o caso de Billy Milligan ainda gera muito fascínio, a maioria dos roteiristas se baseiam nele. Por despertarem a curiosidade do público, os retratos fictícios desse transtorno geralmente são excessivamente violentos, de certa forma, uma herança simbólica do clássico O Médico e o Monstro. Eu mesmo já falei sobre isso no vídeo sobre os clichês de Hollywood relativos à saúde mental, e caso você ainda não tenha visto, vou deixar o link no card acima. Indivíduos com transtorno dissociativo de identidade sofreram episódios traumáticos no passado. Verdadeiro. Tanto em Fragmentado quanto em Vidro, vemos que Kevin Crumb sofreu diversos abusos psicológicos durante a infância. Após o falecimento de seu pai, ele foi abusado psicologicamente pela mãe, que o punia caso ele não deixasse tudo organizado e limpo. O transtorno do estresse pós-traumático é o que mais se relaciona ao TDI. Segundo o DSM-5, indivíduos com transtorno dissociativo de identidade geralmente exibem muitos transtornos comórbidos, a maioria desenvolve particularmente TEPT. Além disso, o manual ressalta que esses traumas têm origem na infância, assim como acontece com Kevin. Segundo o DSM-5, o transtorno dissociativo de identidade está associado a experiências devastadoras, eventos traumáticos ou abuso ocorrido na infância. O transtorno pleno pode se manifestar pela primeira vez em praticamente qualquer idade, desde a primeira infância até a idade adulta avançada. Indivíduos com TDI desenvolvem novas identidades como mecanismos de defesa. Verdadeiro. Alguns indivíduos desenvolvem o TDI como um mecanismo de defesa para lidar com situações traumáticas. Kevin cria sua primeira identidade, Dennis, com o mesmo diagnóstico da mãe, que pelos traços parece se tratar do transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva. Ele basicamente reconfigura sua maneira de agir, criando uma nova identidade que tem a função de ajudá-lo a sobreviver naquele contexto.
Inclusive, a forma que a psiquiatra descobriu para fazer o Kevin original se manifestar foi o chamando pelo seu nome completo, Kevin Wendell Crumb, que era como sua mãe o chamava quando estava furiosa. O indivíduo com TDI pode não ter consciência dos comportamentos da outra identidade. Verdadeiro. Em certo momento em Fragmentado, Hedwig, a identidade criança de 9 anos de Kevin, diz a Casey que vai guardar segredo daquele encontro das duas identidades mandonas, Mrs. Patricia e Dennis. Durante uma das sessões de psicoterapia de Kevin, descobrimos que existe um espaço metafísico em sua mente onde todas as identidades convivem de maneira autônoma, uma verdadeira consciência fragmentada. Segundo o DSM-5, alguns pacientes funcionam exatamente como Kevin, enquanto outros conseguem se lembrar da consciência das outras identidades. Um dos trechos do manual revela o seguinte: indivíduos com transtorno dissociativo de identidade variam em termos de consciência e da atitude que têm em relação às suas amnésias. É comum que minimizem seus sintomas amnésicos. Alguns de seus comportamentos amnésicos podem se tornar perceptíveis aos outros, não recordar algo que testemunharam que foi feito ou dito, não lembrar o próprio nome ou não reconhecer o cônjuge, os filhos ou os amigos próximos. Indivíduos com TDI possuem identidades com características físicas distintas, verdadeiro em partes. No início do filme, a doutora Karen Fletcher ministra uma palestra e revela que indivíduos com TDI podem possuir identidades com características físicas distintas. Ela cita o caso de uma mulher que possuía identidades cegas e que eventualmente criou uma identidade capaz de enxergar. No filme, a doutora Fletcher atribui o fenômeno a mudanças fisiológicas, mas a realidade mostra que ela está errada, que essa parte específica da sua fala foi alterada para fazer sentido com o contexto fictício daquele universo, onde as pessoas possuem superpoderes. Realmente, existiu um caso parecido com o que ela citou. Uma mulher cega na Alemanha, cujas iniciais são BT, de fato tinha identidades que comprovadamente eram incapazes de enxergar. Todavia, diferente do que a doutora Fletcher diz no filme, o fenômeno não é fisiológico, mas sim psicogênico, ou seja, seu cérebro não respondia aos estímulos da visão em determinadas identidades, mas respondia em outras. O DSM-5 descreve que a ruptura na identidade envolve descontinuidade acentuada no senso de si mesmo e de domínio das próprias ações, acompanhada por alterações relacionadas no afeto, no comportamento, na consciência, na memória, na percepção, na cognição ou no funcionamento sensório-motor. Esses sinais e sintomas podem ser observados por outros ou relatados pelo indivíduo. Indivíduos com TDI possuem identidades com características sobre-humanas. Mito. A doutora Fletcher também descreve casos com mudanças físicas severas, em que uma das identidades era fisicamente fraca e outra possuía força sobre-humana. Esse caso é inventado, e ele foi citado em seu discurso para deixar a 24ª identidade de Kevin mais realista. No final do filme, ele se transforma na Besta, uma identidade com força sobre-humana, com a pele super resistente e capaz de escalar paredes. Obviamente, essas características não seriam possíveis no nosso universo. E antes de passarmos para a conclusão, eu vou te convidar a me seguir no Instagram @minutosdesanidade, caso queira saber a minha nota para esse filme em um mini review, além de acompanhar meus posts sobre criação de conteúdo na internet. Conclusão. Como eu disse na introdução, Fragmentado é excelente, mas pode confundir pessoas leigas devido à mistura de informações reais com informações fictícias que fazem sentido apenas no contexto do filme. Além disso, ele se sustenta no clichê da personalidade excessivamente violenta em indivíduos com TDI. Obviamente, devemos ter senso crítico para saber que na vida real esse quadro se manifesta de maneira distinta. E você, o que achou de Fragmentado? Deixa aí nos comentários e além disso, deixa o seu like, cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.